Oi, pessoal! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Advogar, podcast sergipano que fala sobre advocacia e muito mais. Eu sou Renata Aragão. E eu sou Clarice Ribeiro, advogada, mãe, sócia-gestora da área civil do escritório Eduardo Ribeiro Advocacia e idealizadora da Advogar, uma oficina de advocacia. E hoje estamos recebendo duas convidadas super especiais. Sim, hoje temos duas mulheres incríveis, amigas queridíssimas que a advocacia me deu. Nós vamos falar com Carol Borba, que é advogada formada pela Universidade Estácio de Sá, empresária, fundadora da CB Media House, empresa especializada em gestão de redes sociais, social media com experiência em planejamento estratégico de conteúdo, análise de métricas e desenvolvimento de estratégias de engajamento digital. E estamos também recebendo a Letícia, que foi vice-presidente da OAB de Sergipe no triênio 2022 a 2024, pós-graduada em Ciências Criminais pela Faculdade Guainibi da Bahia, pós-graduada em Direito Eleitoral pela PUC Minas, com MBA em Direito Imobiliário pela FGV, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Tiradentes e presidente do Comitê de Combate ao Assédio da OAB, de 2003 até 2024. E é vice-diretora da Câmara de Serviços da Fé Comércio Sergipe no triênio 2022-24. E é escritora, professora universitária, empresária e palestrante. Então, meninas, sejam muito bem-vindas à nossa casa. Eu queria que vocês mesmos falassem um pouquinho de vocês, se apresentassem, quem vocês são, por que decidiram a advocacia. Me conta um pouquinho de vocês. Muito obrigada pelo convite, Clara. Obrigada também por participar. É uma honra dividir com Carolzinha. Foi uma surpresa, né? Não sabia que iríamos dividir hoje esse podcast. E eu acho que a advocacia, para mim, ela surgiu desde muito nova. Na verdade, eu acho que a área do direito, ela veio já pulsando a questão de justiça, de me posicionar. E eu queria ser professora também. Quando eu decidi fazer faculdade, logo no iniciozinho, eu queria ir para a parte de concurso público, mas eu tive a oportunidade de estagiar na advocacia logo no início, e ali eu me encontrei na dinamicidade da profissão, em você poder realmente impactar vidas com o seu trabalho, em você poder atuar em diversas áreas, e acho que também não depender tanto no início para passar em um concurso. Então, você poder fazer a sua jornada. Isso me abriu os olhos e fez com que eu seguisse. E eu sou muito feliz na advocacia, mas como a gente tem outros temas também, enveredei um pouquinho a partir da advocacia para outros caminhos de empreendedorismo. E nós mulheres somos múltiplas, a gente consegue fazer várias áreas, várias funções. E eu acho que isso é a beleza de ser mulher, conseguir adentrar nos espaços, seja de poder, seja no espaço mais feminino, mas sempre a gente fazer tudo com muita maestria. Também estou muito feliz pelo convite. Eu que estou sempre atrás das câmeras aqui, vejo todo mundo participando. Fiquei muito honrada quando Clarice disse que queria fazer comigo. E a advocacia, ela foi um presente na minha vida, né? Eu nunca tive a sensação de dizer, não, quero cursar direito, eu quero ser advogada. Fui me encontrando a partir também de estágios. E advogar também nunca foi também a minha primeira opção. Eu sempre quis enveredar ali pelo caminho do concurso público, mas aí as coisas elas vão mudando um pouquinho do rumo, mudou mais um pouquinho ainda, né, que a gente vai conversar muito ao longo desse episódio, mas eu entendo que tudo tem um propósito na vida e a advocacia ela fez parte essencial na minha trajetória, no início que eu precisei, no meio, e eu acredito que também ela me ensina muito também todos os dias ainda. Bom, eu sou suspeita para falar de advocacia. Eu tenho alma de advogada. Eu acho que, na verdade, eu acredito que eu nasci para ser advogada. A advocacia, para mim, é uma missão de vida. Eu acho que você, com o seu trabalho, você conseguir mudar a vida de uma pessoa, para mim, não tem preço no mundo. Então, assim, eu sempre me encontrei na advocacia. Mas eu queria saber de vocês, o que mais surpreendeu vocês quando vocês iniciaram essa profissão? Bom, eu acho que o que mais me surpreendeu foi meu primeiro caso. Logo que a gente começa como advogada mesmo, né? Porque eu fui muito feliz no estágio, eu tive a oportunidade de acompanhar o advogado e experienciar mesmo a advocacia. Então, eu já me sentia um pouco advogada, só não tinha ainda a carteira da OAB. Sim. Mas quando foi realmente com a minha carteira, ali advogando, meu primeiro caso foi pro bono. E foi logo um caso criminal. Foi um caso de júri, que eu consegui, na época, absolver o cliente. Então, foi uma felicidade múltipla, né? Meu primeiro caso, super nervosa. Foi um júri em Aracaju. Infelizmente, ele veio depois a falecer, mas a gente conseguiu, na época, provar verdadeiramente a inocência dele. Então, todo o contexto, eu acho que foi muito
gritante, muito pulsante, aquele sentimento de justiça mesmo, uma pessoa humilde, carente, que poderia ali passar por uma situação, ainda ficou um tempinho preso, mas podia passar uma vida, um julgamento, né, de alguma forma equivocada ou não ter esse cuidado. E para mim foi assim, eu me lembro que no dia antes do júri, eu nervosa, chorando em casa, meu Deus, eu não vou saber fazer. E aí até minha mãe, minha família ficou ali repassando comigo, né, todo as papeladas, toda a história. E eu acho que isso impactou muito. E quando eu saí, foi no comecinho do Peça. Quando eu saí, é interessante que eu tinha visto, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa para enveredar em outras áreas. E eu fiz um curso de empreendedorismo jurídico. E nesse curso ele falava muito para você acreditar no seu potencial. E quando eu fui fazer esse júri, quando eu terminei, eu fui no espelho do comecinho do BES, no número feminino, e fiquei olhando assim, disse, você é maravilhosa. Você conseguiu. E eu me lembro que foi uma cena assim, porque eu estava tão desacreditada, tão menina, tão nova, tão nervosa. E eu saí tão grande ali, com a sensação de dever cumprido, tão feliz, a família me abraçando, que eu disse, poxa, podia ser o pagamento que fosse. Isso me marcou e valeu muito a pena. Então, eu acho que esse meu primeiro júri foi muito importante. E o outro muito importante também, eu acho que foi essa época da OAB, a parte do convite, da eleição. Foi muito importante também, porque é algo que eu tenho como uma missão, não foi algo que Letícia passou. Eu acho que nós, mulheres novas, daqui de Sergipe, advogadas, passamos juntos, porque foi uma ruptura muito grande. A gente ganhou a eleição e eu assumi exatamente com 5 anos de advocacia. Eu tinha, na época, 29 anos e foi a advogada mais jovem de idade e de tempo de atuação no Brasil que alcançou um cargo desse. Então, isso, para mim, eu carrego tantas juntas que acreditaram naquilo e que depois disso ficou tão natural qualquer uma estar ali, que eu acho que quem veio antes me deu essa força e eu quero que essa força seja perpetuada para quem continuar, porque a gente pode estar em qualquer lugar, seja por idade, por aparência, ser mulher ou não ser mulher. Isso de ocupar os espaços foram as duas situações na advocacia que hoje assim me marcaram, não na profissão, mas na vida mesmo. Para Carolzinha, eu vou mudar um pouco a pergunta. Porque você chegou a advogar há muito tempo, Carol? Não, foi muito pouco. Muito pouco, né? Porque eu acho que Carol, logo que ela... Eu acho, tô falando o que eu acho, né? Eu acho que Carol logo se enveredou para outra área, que eu acho que ela começou fazendo e se apaixonou. Então me conta, como foi essa virada de chave, Carolzinha? Menina, a minha virada de chave, ela foi assim, nem eu acreditei, na verdade. Eu estava em casa, recebi uma ligação de Yasmin Sampaio para conversar com o Daniel, que inclusive foi logo a gestão, né, a nova gestão que tinha assumido a OAB, para trabalhar na OAB. Eu falei, opa, é agora que minha carreira vai deslanchar. Não é possível que agora eu não vou conseguir, né, me tornar advogada que eu sempre quis ser. E aí eu fui, chegando lá, na reunião, a conversa mudou para um rumo totalmente diferente, porque paralelo à minha profissão, né, como advogada, estudante de direito, eu comecei a trabalhar com outras coisas, com produção de evento, com cobertura de evento, já tinha ali um chamadozinho para querer entender um pouco mais de rede social, então eu estudava muito isso, porque eu também aplicava muito na minha rede social. E aí quando eu fui conversar com eles, foi nesse sentido, para entrar para o time do marketing jurídico da OAB. Isso foi a virada de chave mais pulsante durante a minha trajetória, porque eu falei, eu acho que realmente é essa área que eu tenho que seguir, é esse caminho que eu tenho que trilhar, porque eu tinha uma noção já do direito, né? Pouca, mas tinha já uma noção, e entrar para o time do marketing jurídico para poder acompanhar eles, tanto a Letícia quanto o Daniel, na sua carreira ali da presidência da OAB, então foi muito importante, foi realmente a virada de chave que eu disse, não, eu tenho que trabalhar com isso, porque se todos os caminhos estão me levando a isso, é porque a minha trajetória tem que seguir por esse caminho. E você se arrependeu de deixar a advocacia? Não, eu tive pouco contato com a advocacia. Quando eu estudava na faculdade, eu consegui fazer muito estágio em tribunais. Então, por isso que eu queria muito fazer o concurso público. Sim. Então, contato zero com a advocacia. Quando eu terminei a faculdade, é porque eu fui me aventurar, né? Fui tentar realmente atuar de forma autônoma mesmo, sem me filiar a nenhum escritório. Até porque, então, eu não tinha muita experiência, né? Então, era um pouco mais difícil de conseguir uma vaga no escritório.
Então, eu não me arrependo de ter escolhido, né, esse caminho, até porque tem dado certo, pelo menos até hoje. E vai continuar dando, eu tenho certeza, Com fé em porque Deus. você é a melhor no que você faz. Ah, obrigada. Eu digo Você é isso, suspeita. eu digo isso com conhecimento de causa, Somos viu? suspeitas. Tô suspeita. E para Letícia, qual foi o momento que você percebeu que queria empreender dentro da advocacia? Então, antes de virar empresária mesmo, de fato, na advocacia, eu criei um curso junto com 2 colegas advogados de início para a carreira de jovem advocacia, prática mesmo, algo que a faculdade não ensinava, que era o Lawyer Day, e que a gente sentia a necessidade, que graças a Deus eu fui privilegiada por ter um advogado que me ensinou, mas a maioria, a esmagadora, não tem, às vezes, esse privilégio de estagiar e de estagiar em escritório de advocacia, e o escritório de advocacia lhe permita participar da prática. Às vezes você fica na teoria da peça, mas às vezes você não vê realmente a prática de, por exemplo, como fechar um contrato, de como atender um cliente, como precificar honorários. E eu tive esse privilégio. E a gente sentia que isso era justamente o grande calcanhar de Aquiles dos jovens advogados. Então a gente, poxa, nenhuma faculdade ensina isso, nada ensina isso, vamos criar. A gente criou e deu super certo. Logo depois eu engravidei de Lili, minha segunda filha, de Alicinha, e acabou que eu não pude continuar fazendo. Veio depois a questão da OAB, que eu acho que foi inclusive. E você vê como as coisas vão desenhando na vida. Sim. Sem a gente planta a semente sem saber o que vai. Sim. Colher. E graças a Deus a gente sempre colhe bons frutos do que a gente planta com carinho, com propósito. E aí eu acho que isso fez me legitimar justamente na época da OAB, da eleição, tudo mais. Precisava de uma pessoa que realmente vivesse essa jovem advocacia, que tivesse passado por essa experiência. E aí foi quando eu fui convidada. E nesse ponto, eu acho que foi a virada de chave. Se eu sempre tivesse a alma empreendedora, por que eu não empreender em algo fora da advocacia também? Para ser realmente mais outra experiência. E outra fonte de renda. E outra fonte de renda. Até porque eu me lembro que eu fui em um congresso com o professor Cristiano Sobral, lá do Rio de Janeiro, e ele falou que ele tinha 27 fontes de renda. E eu fiquei impactada. Eu disse, como assim 27? E dessas 27, eu acho que 5 eram na advocacia, porque ele era professor, tinha o escritório, tinha consultoria, então algumas, mas o resto era tudo fora. E eu disse, como é que ele dá conta disso? Por que isso? E aí eu fui, a sementinha sendo plantada, amadurecendo, mas faltava saber o quê? Qual vai ser a área que eu vou empreender? E toda mulher, né, a gente vai idosa. Ah, não, roupa, sapato, mas eu dizia, poxa, algo que vai me tirar muito tempo. Eu não acho que seja isso. E aí as coisas vão acontecendo, as coisas de Deus. Eu entrei para a Câmara de Serviços da FEComércio. Fiquei lá por um bom tempo como vice-diretora, como diretora também. E lá eu vi que era serviço. Eu disse, não, é serviço, não é produto. Então isso já me abriu ali o leque de pensar sobre o serviço. E eu vivia no salão toda semana. Nós vivemos no salão toda semana. Sim. E eu disse, é isso. Eu estou dando bolo nas minhas manicures, escovistas, porque eu não tenho horário regrado, não consigo. Acho que o salão precisa de um acolhimento, que às vezes eu não sinto nessas franquias. E aí tudo foi se desenhando. Eu disse, vou montar o meu, é isso. E vou com quem? Aí minhas sócias já eram amigas, se juntaram com o mesmo propósito, uma conversa bem aleatória. E graças a Deus tudo deu certo. Hoje a gente tem... a Farolândia tem quase 2 anos, a unidade da Farolândia. E abrimos agora a segunda unidade da Orla, o Truila na Orla, que tem 3 meses. E a intenção, na verdade, a gente já está franqueando, abrir muitos mais por aí. E é algo que, por incrível que pareça, nós temos convênio com a OAB. Sim. E a maioria do público que usa lá são mulheres e muito são advogadas. Que realmente utiliza dessa rotina, vê essa necessidade, que precisa disso. O convênio também com a OAB nos ajuda muito, né? De estar ali sempre nessa parceria. E eu acho que é um encontro muito gostoso, porque enquanto você está trabalhando, impactando vidas. Sim. De forma positiva e resolvendo soluções, porém a gente sabe que a advocacia, a gente recebe muitas dores. Sim. No salão é a vertente que coloca o peso na minha balança. Porque no salão já é o contrário. É a autoestima, é um ambiente leve, é o ambiente do desabafo, da fofoca, né? Sim, da fofoca agradável, do café, do bolinho. E com o mesmo público. Com as advogadas também, que é onde geralmente eu encontro muitas amigas que às vezes nunca mais vi. Vou no salão e encontro no salão. Sou cliente fiel. Então, eu acho que foi isso. As coisas foram se desenhando. Nunca foi, assim, proposital. Mas sempre foi direcionado
a fazer algo na minha vida que me fizesse me sentir bem, mas também impactar outras pessoas. Eu sempre tive isso, porque eu fui impactada. Então, eu sempre quis impactar outras pessoas como forma de retribuir. E quais foram os maiores desafios que vocês encontraram para abrir o negócio de vocês, o próprio negócio? O Vários, principal de todos, vários, mas o principal de todos, dinheiro. Porque dinheiro, Sim. pra aparecer é difícil, você tem que ralar muito. Para gastar é facinho, né? Mas eu entendi que a partir de um ponto era necessário começar a dar um passo maior que a perna mesmo, até para você estimular o seu próprio crescimento. Então, quando eu decidi sair do conforto, do cômodo, né, que eu era CLT, tinha meu dinheirinho ali todos bem certinho, meus direitos totalmente garantidos, resguardados. E eu cheguei para Danilo em casa e falei, cara, eu quero sair, eu quero ter mais tempo livre, que hoje não é a realidade, mas tudo bem. Mas eu quero começar a ganhar meu próprio dinheiro, eu quero me aventurar, eu quero ver se eu consigo crescer mais, porque chegou um momento em que muitas pessoas começaram a me procurar e eu não tinha tempo, eu não tinha como dizer, não, eu vou fazer uma reunião com você agora, eu vou poder fazer a sua gravação, seu atendimento hoje. Não podia porque eu tinha uma carga horária a cumprir. Então, quando eu vi aquela demanda crescendo e eu não tendo como abarcar, eu disse, eu vou ter que agora aventurar. Então, foi quando eu decidi sair, né, da ordem, né, da OAB, e decidi abrir a empresa, ainda sem espaço físico, mas eu me aventurei nessa parte e foi tudo dando muito certo. Então, a gente só precisa acreditar, ter fé que vai tudo se alinhar e seguir. Porque empreender com fé é isso, né? A gente coloca o pé Deus para abre que o Deus chão, coloque caminho. o chão para frente. Até né? o mar ele divide, se for possível. Sim, pra com você certeza. passar, Até porque quando ele quer, dá certo. dá certo. E Carol, você teve medo de arriscar nessa nova área? Como lidou com críticas ou inseguranças nesse processo de transição da advocacia para a comunicação? Veja, todo mundo me apoiou super, assim. Desde meu esposo, ele me apoia, ele sempre ia nas minhas loucuras, né? Eu dizia, não, vamos, vai dar certo. E foi realmente um passo muito grande, porque lá em casa era somente uma fonte de renda. Então, a gente precisou mesmo ter essa coragem para poder se aventurar. De críticas, eu quase não recebi. A não ser de quem sempre pergunta assim, minha filha, vai dar certo? Meus pais sempre foram muito receosos, porque meu sonho do meu pai era que eu fosse uma delegada, né? Que eu fosse uma promotora. Minha mãe não, minha mãe sempre foi mais de boa. Mas eu falei, vai, pai, vai dar certo. Comecei a mostrar a ele que muitas pessoas estavam me procurando, que eu não estava conseguindo. E hoje, quando, né, como ele vê, né, que as coisas deram realmente muito certo, que a gente conseguiu abrir nosso espaço, ele ficou mais tranquilo. Mas no início eles foram muito, assim, receosos. Eles ficaram com medo, né, até da gente se aventurar, investir tanto, perder um pouco, de certa forma, de tempo e não dar certo. Mas, graças a Deus, foi o efeito contrário. E você, Letícia, conta pra gente. Então, eu acho que também a maior dificuldade, com certeza, é empreender o financeiro. Mas quando se supera, eu acho que a dificuldade é você estar sempre inovando. Qualquer mercado. A gente sabe que a advocacia hoje está sendo engolida pela tecnologia e aí você estuda e surfa na onda, aprende e utiliza ela a seu favor, ou você vai ser engolido. Não é diferente com qualquer outro negócio. Eu vim agora, recentemente, tem uma semana. Tem uma semana que eu acabei de chegar de São Paulo, estava na Beauty Fair, que é uma feira de beleza, a maior feira da América Latina. E eu faço questão de sempre estar, eu sou comercial de salão, né? E eu faço questão de sempre estar participando de todas essas novidades, justamente até para sentir onde a gente está acertando, onde a gente está errando. Qualquer lugar que eu vou do Brasil, que eu possa ter tempo, eu faço questão de ir em outros salões com a filosofia similar à nossa, para observar o que eles estão fazendo de legal, o que a gente pode melhorar, o que a gente, inclusive, já faz de muito bom. Eu até estava falando esses dias lá no Stories que eu fiquei impactada. Você vê como esses detalhes impactam. E aí eu também vou trazer isso, eu me lembrei agora de uma história da advocacia, que eu também vou contar a vocês, e eu contava muito no Lawyer Day. Eu cheguei nesse salão lá em São Paulo, num bairro nobre, né? E eu disse, vou para ver a experiência. Quando eu cheguei lá, me ofereceu uma água na garrafinha. E eu achei isso diferente, porque geralmente a gente oferece num copo para o cliente, num copo de vidro, todo arrumadinho, ou num copo de plástico até, mas numa garrafinha. Eu disse, que legal, porque depois se eu não tomar toda, eu saio com essa garrafinha.
Ok, na hora que eu fui pagar o serviço, o valor era 1. Que eu já sabia, porque eu só fiz um serviço. E na hora foi me cobrado R$ 5 a mais. E eu fiquei sem entender. E era justamente o valor da água. Então a minha experiência saiu de 10 para 0. Porque eu disse, é um absurdo estar cobrando, neste ambiente, uma água para o cliente. E aí traz para a advocacia. Do mesmo jeito que detalhes impactam negativamente, você também pode impactar positivamente. Eu tinha um escritório em Paripiranga, na Bahia, com minha sócia. E lá, interior é engraçado, porque no interior sempre tem o dia da feira, o dia que movimenta, é o dia que o escritório nunca pode estar fechado, é o dia aberto para atendimento. E lá a gente servia cafezinho com chantilly. E aí o escritório ficou super famoso, porque oferecia chantilly, era coisa das pessoas que não sabiam irem lá. Nova, né? Uma experiência nova, e pra gente era um custo ínfimo, que se tornou uma referência por oferecer chantilly no cafezinho. Então, uma experiência positiva. E aí muita gente falava da gente, ó, aquelas meninas lá, o cafezinho do chantilly, e começou a rodar aquilo ali. Então, ver que a advocacia hoje, o empreendedorismo hoje, a gente entender que, na verdade, qualquer coisa da vida não é fazer o que todo mundo já faz. Porque se você fizer, você vai ser mais um. É você fazer o que todo mundo já faz, pegar daquilo, dar a sua identidade, porque cada um tem o seu jeito, a sua qualidade, os seus defeitos, não trazer a sua identidade, e dali você está sempre se renovando e estudando para poder fazer com que algo fique da melhor forma possível. Então, eu acho que a dificuldade é acompanhar a velocidade hoje da tecnologia, das redes sociais. Engraçado que eu falei sobre isso exatamente ontem, que eu acho que qualquer pessoa que vai empreender, eu digo sempre aos meus clientes, vão abrir um negócio, eu digo, olha, veja, você tem que ter o seu diferencial. Seja um cafezinho coado, alguma coisa que remeta aquilo ali a você. Sim. Eu gosto de ir ali porque, além de me sentir acolhido, além de ter um excelente serviço prestado, eu tenho uma coisinha diferente que me lembra aquele local, entendeu? Então eu falo muito isso para quem vai abrir empresas, que vem aqui para te ajudar a abrir empresa, eu falo muito isso. E a advocacia, como eu digo, é uma coisa que eu aplico para mim, né? De ter esse diferencial, de estar sempre me atualizando, porque a gente sabe que o direito é muito dinâmico, a jurisprudência muda muito, então é uma coisa que eu me policio a fazer. Tá sempre acompanhando, tá sempre estudando, acompanhando os julgamentos do STJ. Tinha uma menina que me via no tribunal e que ela brincava comigo, dizia, a menina do STJ, porque eu sempre posto, eu sempre estou acompanhando. Então eu acho que é isso o diferencial da advocacia, né? Não só da advocacia, mas em todas as áreas. E eu queria saber agora de Carolzinha. Você acha, na sua visão, você acha que o direito contribuiu de alguma forma para a sua atuação no marketing digital? Você enxerga, como é que você enxerga o marketing digital hoje na advocacia? Impactou, como eu falei anteriormente, de forma, acho que foi 100%, porque foi a partir dali que eu comecei a captar muitos clientes, né? Eu fiquei muito mais visada, né? Eu, como estava presente em muitos eventos, né, fazendo toda essa parte do conteúdo jurídico para o Instagram da OAB, então muitas pessoas chegaram a mim por conta da OAB. A advocacia, né, na verdade o direito, ele me auxiliou de certa forma, porque a maioria dos meus clientes no início eram advogados, né? Então você precisa ter uma certa noção, até porque o advogado, para fazer marketing digital, ele tem um pouco mais de restrição do que qualquer outro profissional. Então, a gente precisa ter um cuidado a mais, tem o código de ética da OAB. Então, ter ali uma noção de como trazer isso para a rede social, até porque era tudo muito novo para todo mundo, fez, eu acho, me diferenciar um pouco mais de outros profissionais. E qual foi a outra pergunta? Como você acha que o marketing ajuda ao direito? Você acha necessário? Ah, super. Não é querer nem vender meu peixe. Mas hoje em dia, como eu falo, as redes sociais, elas se tornaram os principais meios de divulgação de trabalho, né? De serviço, de produto. Então, se você não está presente, como o Letícia mesmo falou, se você não se atualiza, se você não acompanha a evolução tecnológica, você fica para trás. Porque hoje em dia, a maioria das pessoas, né, lançou qualquer coisa, ou então precisa de adquirir qualquer serviço, ela vai para a rede social para ela buscar referências do profissional. Então, acho que o advogado que não investe nisso, ou uma outra, ou de fato ele não acredita no poder da rede social, ou então ele já tem uma carreira muito sólida, muito
forte, né, que não precisa da rede social, como tem grandes nomes que hoje em dia o trabalho fala por si só. Mas eu sempre digo que o advogado que é iniciante, ou então até mesmo esses que já estão lá em cima, por que não se render à rede social? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, muita gente está chegando, muita gente está se destacando, e usar isso aqui como ferramenta é primordial na profissão. E você acha que ainda existe preconceito e resistência Total. da advocacia no uso do digital? Total. Acho que Letícia entende muito bem sobre isso, porque todo mundo diz, advogada que quer ser blogueirinha, todo Não, mundo... no início era blogueirinha, tudo, porque a Tudo gente no que início fazia. faz no tato. Exatamente. Então no início eu fazia check-in, era Facebook. Meu Deus, eu revelei nossa idade, caramba. Se eu for revelar, meu amiga. então deixa de vocês aí. Mas na época que eu comecei mesmo, era check-in no Facebook. Então eu ia, postava uma foto, tipo, audiência hoje, e todo mundo ficava, blogueirinha, blogueirinha. Depois começou, como é que você faz isso? Exatamente. Depois veio o curso, o Lawyer Day. E aí as pessoas indo para aprender como utilizar a rede social a seu favor. E hoje já é, na verdade, carreira. Digital influencer, né? Pessoas que inclusive migraram como Carol, tanto para trabalhar com o digital, como também viver do digital. Então a gente sabe que tem advogados hoje que vivem de vender curso. Exatamente. Não é mais a advocacia na prática mesmo. Professores que vendem curso, né? E isso traz um olhar para a gente. O que você quer passar na rede social? Porém, eu sou muito reflexiva. Porque, infelizmente, do mesmo jeito, com um volume tão grande, que do mesmo jeito que traz você para um patamar absurdo, e às vezes em questão de segundos, hoje com a viralização, com o conteúdo rápido, pode também acabar com a construção gigante da sua vida. De anos de carreira. Em questão de segundos, às vezes por uma fala equivocada, um vídeo com a má interpretação, né? Às vezes um erro que a gente comete pode acabar causando um volume, né? Uma consequência catastrófica que a rede social proporciona, porque a gente não sabe até onde vai esse alcance. Exatamente. Então é sempre saber utilizar. Eu gosto muito de mostrar, eu acho que é até menos maçante, não só o lado advogado, mas mostrar a nossa vida, o dia a dia, mostrar às vezes nossa família, mas isso nos faz pensar até que ponto vai o limite, até onde a gente pode postar. Até porque eu sempre friso, rede social, as pessoas só querem mostrar o lado bom, né? Não se comparar, e aí a gente está agora veio, na verdade, desse mês de Setembro Amarelo. Então, não olhar que a grama do vizinho é uma grama mais frutífera, mais verde que a nossa, porque na rede social é filtrado, a gente posta o que a gente quer e a gente não vai postar a todo instante as mazelas que está acontecendo. Pode até às vezes postar, que tem gente que posta para dar uma hypada, né? Engaja, mas acontece. É raro, mas acontece. Mas não vai estar postando tudo da sua vida, porque eu acho que tanto pelo respeito, pela preservação, como também você não quer passar qualquer imagem. Então é saber que imagem você quer passar na rede social, se posicionar e a partir disso você fazer todo o seu plano. Exatamente. Falei certo, minha professora? Super certo. Então era muito, até um tempo desse, era muito banalizado mesmo, as pessoas tinham esse preconceito, mas aí a partir do momento que você vai entendendo que precisa de fato estar inserido nesse meio, porque senão você fica para trás, eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado. Sim. Então, ou você vai surfar onda ou você se afoga no mar, então tem que comprar onde correr. E Carol, se você pudesse dar 3 passos básicos para o advogado entrar nesse mundo digital, quais seriam? Olha, o primeiro que eu sempre digo é não vir com a mente fechada. Justamente, você sempre está disposto a entender isso aqui como uma ferramenta que pode te auxiliar. Não vai te realmente trazer uma imagem diferente daquilo que você é. Você só vai colocar aquilo realmente, transparecer aquilo que você é na prática. A segunda é entender que isso aqui também é uma meta que você tem que cumprir durante o dia, porque se você aparece no seu Instagram, se você posta uma vez por semana e só aparece depois de 2, 3 meses, inútil, infrutífero. Tu tem uma construção. Então, tratar isso aqui realmente como uma meta diária, que a gente precisa colocar ali no caderninho, criar um conteúdo, postar um conteúdo esse mês, essa semana, para que justamente aquilo se torne um hábito, né? E o terceiro é você ser autêntico, você ser você procurar realmente transparecer o seu trabalho da forma mais legítima possível, para que as pessoas não tenham essa distorção de imagem, né? Não chegue a adquirir algo que depois não é real. Então,
ter esse cuidado, até porque, principalmente advogados, né? Você está lidando com outras vidas, você... É diferente de, por exemplo, você vender um produto, mas você está ali lidando com vidas, às vezes sentenças que podem mudar totalmente o rumo daquela pessoa. Então, você ter esse olhar, ter esse cuidado de como você vai se posicionar, de fazer realmente aquilo que você sabe e dizer realmente o que você sabe, para que não cause esse problema, né, muito grande na vida de outra pessoa. Letícia, agora eu vou perguntar para você. Qual das suas experiências com empreendedorismo lhe ensinou mais sobre liderança e relacionamento com o cliente? O salão ou a advocacia? Acredito que as duas, muito, e de maneiras diferentes. Porque na advocacia, quando você tem o seu escritório, você consegue, dentro do seu escritório, você fazer ali seu filtro de quem está trabalhando com você, de quem é seu parceiro. Já quando você vai para a OAB, e ainda mais na diretoria, você sabe que você, na verdade, está representando naquela gestão toda a advocacia. Então, você vai, com certeza, atender inúmeras situações, inúmeros problemas, inúmeros pensamentos, e a gente tem que estar muito equilibrada para filtrar tudo isso. Entender que, às vezes, não é sobre você, é sobre a situação, é sobre o cenário jurídico, né? Não fala sobre você. Então, você tem que realmente entrar no cargo e ver dentro do cargo quais são as suas ferramentas e o que você pode fazer de melhor. E esse é o desafio, manter esse equilíbrio, manter essa postura e não trazer jamais para o lado pessoal. Graças a Deus eu digo que os meus 3 anos foram 3 anos de muito trabalho, muita abdicação de coisas pessoais, mas foram 3 anos de muito crescimento em olhar para o outro, em deixar um legado, coisas que eu me lembro e eu me emociono, mas eu não vou me emocionar, mas eu sempre me emociono, porque eu sofri muito quando eu tive minha filha, minha segunda filha, porque minha primeira eu tive, só tem 12 anos, eu tive ainda no finalzinho da faculdade. E tive o apoio da minha família, mas quando eu tive Lili, que eu estava já advogando, foi muito difícil entrar nos fóruns com ela, e eu não tinha com quem deixar, não tinha condições financeiras na época de pagar a babá, de pagar uma pessoa cuidadora, então eu tinha que levar, onde amamentar não tinha, onde trocar não tinha, com 1 semana de cesárea eu estava lá fazendo audiência de custódia, porque eu precisava ali honrar, para no final do mês chegar junto com a minha família, então foi muito difícil. E eu saí da OAB, a gente deixou vários projetos, mas assim, a minha assinaturazinha lá, eu consegui fazer creche, para as advogadas deixarem junto com a casa, mas a gente conseguiu em conjunto, era tudo muito alinhadinho, a gente conseguiu fazer a creche, consegui deixar um kit de maternidade, uma super bolsa que eu até disse, eu quero ter outro bebê. Então, coisas que a gente sabe que na vida tudo é passagem, mas que a gente passou de uma forma leve, deixando um legado. E aí, vindo para o salão, qual é a dificuldade? Na OAB, no meu cargo, eu não lidava, não era tesouraria, né? Nosso queridíssimo Mar. Eu não era tesouraria. Quando eu venho para o salão, eu lido com a nossa parte financeira, que impacta diretamente no meu pessoal. Eu lido com a questão dos funcionários, e aí você tem que estar ali sempre servindo de uma forma equilibrada, porque tem que ter a dualidade funcionário e cliente. Então, você tem que fazer com que os funcionários se sintam verdadeiramente em casa, até porque a maioria dos nossos funcionários são MEI, então são colaboradores, eles são, na verdade, parceiros da gente, então a parceria tem que ser um acordo, e o acordo tem que ser bom para todo mundo. E aí é o ponto, como esse acordo dá certo, e fazer com que as nossas clientes também se sintam em casa. E a gente sempre conversa, né? E o legal lá do Tree é que as clientes falam, é um ambiente que é um serviço fashion, um serviço express, chegou, faz, não precisa marcar, mas tem a fidelização, já tem as clientes certas, já tem um cafezinho que a gente faz, a gente não paga, as clientes não pagam o café do Art Coffee, que é o diferencial, tem a aguinha gelada, o chazinho, tem Nice, nossa querida colaboradora, que ela tá sempre ali servindo um cafezinho, um bolo, e aí tem o Tree da Orla, que já é outra roupagem, você no Tree da Orla tá fazendo lá a escova, tá fazendo lavatório, olhando aquela paisagem da Orla, que assim é uma paz de espírito. Então eu acho que a dificuldade é você lidar com pessoas, né? Lidar com emoções, com pensamentos e manter esse equilíbrio, porque sem o equilíbrio as coisas não fluem. Então, se tiver que surtar, surta na psicóloga. Sim. Mas ali não. Você entrou num ponto do seu pós-parto, me remeteu muito ao meu. Eu já tive a Natália mais velha,
Ela nasceu no dia do meu aniversário, de 39 anos. Foi uma gestação muito tranquila, mas eu me lembro muito disso, do pós-parto. Porque eu já conseguia delegar algumas coisas, eu já tinha quase 17 anos de advocacia, de formada, 16, 17. E eu já conseguia delegar, porque no início eu não delegava nada, eu era super e eu já conseguia delegar. Mas mesmo assim, eu lembro que na época que eu tive a Natália, eu estava... Quando eu engravidei, eu estava conselheira da OAB, eu estava juíza do TRE, eu tinha um escritório. E ela veio, mas eu sabia que ela tinha vindo no meu melhor momento, porque eu era mais madura, muito mais madura. E eu lembro muito disso, que mesmo com toda a ajuda, a gente sente essa necessidade do trabalho, de correr atrás, e muito é por elas, né? Nós que temos filhas mulheres, somos mulheres e temos filhas mulheres, nós queremos deixar esses caminhos abertos para elas, do mesmo jeito que as nossas antecessoras deixaram para a gente. Eu tive uma mãe que trabalhou a vida toda, né? Então ela me inspirou muito. E eu queria isso para a Natália. E eu lembro muito disso, ela com um mês, ela com um mês não, ela com um dia de nascida, eu amamentando ela e o telefone aqui. E corrigindo petição, sabe? E minha mãe dizia, solta esse celular, esse é o momento com ela. Mas eu não conseguia, é da gente. E muito é pra ela. E eu acho que isso é muito da mulher. Nós temos muito isso. Era uma época, era um ano de eleição, e eu acabei voltando pro tribunal, a Natália só tinha 2 meses. Então, muitas vezes, a gente que amamenta, aí o peito muitas vezes vazava, né? Era uma benção. E eu lembro que quando eu voltei... Onde trocar, que eu levava ainda. E eu lembro que no dia que eu voltei, eu ainda tive que voltar. Eu ainda voltei um pouco antes, porque ia ter um seminário, me chamaram para presidir uma mesa, foi um convite da OAB. E a OAB me chama, eu estou sempre a serviço da ordem, né? Então eu volto mais cedo, não tem problema nenhum. E eu lembro muito disso, meu Deus, eu saí de 2 meses de música de Niná, ouvindo só música de Niná, e tô aqui, meu Deus, o que é que eu vou falar? Você chega meio perdida, né? Mas eu acho que isso é o bom de ser mulher, nós temos várias facetas e nós podemos estar sempre à frente de tudo, todas as áreas da nossa vida. Agora eu vou para Carolzinha. Carolzinha, você já cometeu algum erro como social media que lhe serviu de muito aprendizado? Já. Inclusive, você mesmo falou isso pra mim uma certa vez. E eu acho que o advogado também comete esse mesmo erro. Precificar. Ah, sim, com certeza. Início de carreira, meu Deus do céu, a gente realmente faz coisas que você diz assim, caramba, por quê? Sim. Mas eu acredito que tudo isso são etapas, né? São processos... Isso, você me cobra muito barato. Exatamente. São processos muito... que a gente precisa respeitar, né? Na época, a minha cabeça entendia que era o justo. E eu sou muito pelo justo. Sim, você é muito justa. E eu digo assim, não, se é isso que eu entendo, que eu mereço cobrar, é porque, de fato, eu tenho que cobrar aquele valor. Hoje em dia a gente já consegue, né, trabalhar de uma outra forma. Hoje em dia, se eu digo esse é meu preço e o cliente diz não quero, tem como você fazer e tal, a gente já repensa, vê o que pode fazer, se não der, não fecha contrato, mas eu sou muito justa com isso. E acredito que na advocacia também deve ser muito difícil. Eu não cheguei ainda nessa etapa, né, quando eu iniciei, mas eu creio que hoje é o principal desafio de todos os advogados precificar, porque é muito difícil hoje. Eu acho que a maioria comete esse erro no início da carreira. Com certeza. Gente, eu vou pedir a vocês agora 10 minutinhos de intervalo e já a gente volta com muito mais dessa conversa, que está sendo maravilhosa. Então, pessoal, estamos voltando do nosso intervalo. A conversa está maravilhosa, o tempo está passando voando, mas eu vou aproveitar, tem ainda várias perguntas para fazer, mas eu vou aproveitar e vou passar direto para o nosso bate-bola com as meninas. Vamos lá. Para encerrar o nosso episódio, eu queria fazer um bate-bola mais leve com vocês. Então eu vou começar para as duas. Café ou chá? Chá. Café. Óbvio, né? Cappuccino do Eduardo Ribeiro. Exato, o melhor. Petição à audiência. Audiência, amo. Carol. Eu acho que eu seria da audiência também, se eu tivesse seguido a Audiência, carreira. sustentação, amo. Também, adoro. Home office ou escritório físico? Escritório físico. Home office, me adaptei. Direito ou Instagram? Direito. Instagram, com certeza. O maior aprendizado da vida profissional? Ser humilde. Acreditar mais em mim. Sim. E trabalhar sozinha ou em equipe?
Equipe, amo. Eu sou chata pra trabalhar em equipe. Mas a gente precisa. Carolzinha, evento ou vídeos de profissionais? Menina, ultimamente, vídeos profissionais, que evento tem demandado mais, viu? Sim. E um conselho para quem está iniciando no direito, na comunicação, que você está social media agora, ou até no empreendedorismo. Tá, vou deixar 3 pilares. Estudar, sempre. Não faça nada sem saber o que você está fazendo. Não se aventure no conhecimento. O segundo, coragem. Sem coragem, as coisas não vão caminhar. Então, sempre vai ter alguém, não faça, não vai dar certo. Ter coragem. E o terceiro, acreditar em você. Se você não acreditar que vai dar certo, quem vai acreditar por você? Só vão acreditar depois que acontecer. Então, fazer valer nossos sonhos é a gente dar os passos pela gente. Eu acredito muito que sem fé a gente não alcança nada. Então tem que ter muita fé, ser verdadeiro consigo mesmo e, como Letícia mesmo falou, coragem para enfrentar o novo, que daqui a pouco você está dominando o novo. Só seguir. Bom, meninas, nós estamos finalizando mais um podcast. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Eu tenho muito que agradecer. Muito obrigada pela presença. Foi um bate-papo maravilhoso. Duas mulheres que inspiram tanto. Muito obrigada por tanto que vocês inspiram as jovens a começarem, a seguirem no propósito. Vocês, com certeza, abrem muitos espaços. E foi uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada. Igualmente. Ai, maravilhoso. E se você gostou do episódio, compartilha com o pessoal e acompanhe os próximos episódios daqui do Pode Advogar. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.